mas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. O céu pra se entregar, pagando um alto preço assim, preço de sangue só por mim. Como explicar? Ah, meu Senhor, meu Salvador, como poder retribuir quão grande amor que meu Senhor teve por mim, tão pecador. Chorou, gemeu, sofreu, morreu, a dura cruz do meu perdão. O céu parou, silêncio fez. Quem padecia era o Rei, e pra me dar acesso ao Pai, não desistiu por me amar. Levantarei as minhas mãos em gratidão por seu amor, pois ele as dele levantou. Oh, como ele me amou, e agora posso adentrar ante seu trono, me prostrar pra te adorar. Na sala do trono 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 te adorar. Você pode cantar isso, igreja? Cante junto com a gente. Na sala do trono te adorar. Na sala do trono te adorar.
Aleluia. Na sala do trono te adorar. Tragam para mim os pedidos de oração, por gentileza. Nós vamos fazer isso agora, enquanto já vão projetando aqui o tema da mensagem dessa noite, refazimento. A última mensagem da série. Vamos lá, senhores. Vamos lá? Da série dos 5 domingos. Vamos botar os 5 domingos, por favor. Bote os 5 domingos primeiro, por favor. Isso. Mais alguém ali para ajudar ali, por favor. Aqui. 5 domingos, me ajude, amados. Vamos, 5. Tem alguém aqui? 5. Vamos falar mais uma vez, queridos. 5. Esse é o último domingo desse projeto, dessa série, dessa etapa, dessa campanha. E hoje, aliás, muito bem escolhidos os slides, tanto dos 5 domingos como do refazimento, lindo de morrer. E hoje, coloca ali para mim, refazimento, me ajude. E hoje, Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala aos nossos corações, abre nosso entendimento, realiza a Tua vontade em nós, opera em nós, Deus, realiza o Teu desejo sobre nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti, Te bendizemos. Em o nome precioso de Jesus, o povo de Deus diga... Amados, o tema geral dessa mensagem cerne sobre a questão de uma vida extraordinária. O que temos aprendido nesses domingos, e é algo que fala muito ao meu coração, e tenho pedido a Deus capacidade para transmitir para você, é que ter uma vida extraordinária não é uma utopia, não é uma fantasia, um sonho, sim, uma fantasia, não. Mas que um sonho que é possível de ser realizado. E que eu não preciso ser uma pessoa extraordinária, ou ter feito coisas extraordinárias, ou vir a fazer coisas extraordinárias, ou mesmo ter talentos extraordinários. Eu preciso aprender com o Deus que é extraordinário. E aí nós viemos trabalhando aí durante todas as semanas, começamos com o Salmo 23, né, e viemos, eu não posso relembrar cada mensagem, falamos sobre a questão da simplicidade, do extraordinário realizado no simples, no cotidiano. Perdão. Por sinal, eu até puxei isso no debate da sexta-feira, deu muita repercussão, pessoas discordando, pessoas concordando, né? Mas entendendo a importância da simplicidade, né? Do abraço, do gesto, do carinho e etc. Mas será impossível viver uma vida extraordinária se eu não aprender a questão do refazimento. Me ajude, se eu não aprender a questão do... Porque acreditar que eu viverei uma vida sem decepções, sem angústias, sem traições, sem que no meio da jornada eu venha a ser machucado, quebrado, destruído até, entre aspas, estragado até, aí não é sonho, é utopia. A diferença entre sonho e utopia, entre sonho e fantasia, né, a diferença entre sonho e fantasia, que foi tema de mensagem aqui, são várias diferenças, mas uma delas é que no sonho, é algo pelo qual eu vou lutar, que depende de mim, ainda que seja muito difícil. Na fantasia, está sempre dependendo de alguém. Está sempre dependendo de alguém mudar, de alguém fazer o que é certo. Olha, irmão, se eu fico dependendo de terceiros, eu estou com um baita problema. Porque se o terceiro não fizer? Repita comigo, vai. No dia em que aquela pessoa me pedir perdão. E se ela não pedir? E no dia em que ela se conscientizar, no dia em que meu marido mudar, no dia em que a minha mãe mudar, no dia em que... E se não acontecer? Eu estou sempre na dependência de alguém. O que eu preciso mostrar para você, pelo poder e autoridade da santa e poderosa palavra de Deus, é que eu posso... única e exclusivamente na minha relação com Deus. Isso não significa de maneira alguma que o meu próximo não seja importante, que a pessoa da minha família não seja importante. Claro que são importantes, são muitas vezes até imprescindíveis, mas eu posso, única e exclusivamente, baseado e firmado na minha relação com o Todo-Poderoso, ter uma vida extraordinária. Mas para isso eu preciso aprender o conceito do refazimento. Me ajude, eu preciso aprender o conceito... a história que eu vou lhe contar é real. Que poderia ser contada até com personagens diferentes. Uma jovem senhora, assim, tudo num pique só. Ela teve o casamento destruído, seu marido
foi embora. Na verdade, mais do que foi embora, ele colocou ela para fora, por assim dizer. E aí, assim, num espaço curtíssimo de tempo, ela estava sem esposo, fale comigo, vai. Sem lugar para morar, diga comigo, vai. E ainda para completar o pacote, que desgraça pouca é bobagem, perdeu o emprego. Sem esposo, sem moradia, sem emprego. Mas Deus é o Deus do refazimento. Diga aleluia, queridos. E ela me procurou há pouquíssimo tempo, me contou a história. Está com emprego, diga aleluia, amados. Está morando em paz. E até a vida afetiva está de volta, sim. Mas entenda o conceito de refazimento. Deus trouxe de volta aquele marido? Nesse caso não. Deus tem poder para tudo. Diga aleluia aí, vai. Não, diga aleluia, vai. Mas entenda que Deus não vai obrigar ninguém a fazer o que é certo. Deus não é um ditador, irmãos. Ele sempre vai respeitar. E se o terceiro de quem eu tanto espero algo não mudar, não fizer nada, o meu Deus fará em mim. Esse é o conceito do refazimento. Me ajude, é o conceito do... A gente tem muita coisa para entender a partir de agora. Ore comigo, diga, em o nome de Jesus, eu abro o meu coração somente para Deus, o Deus do refazimento. Diga, o Deus... olhe para mim um pouquinho, deixe-me contextualizar aqui agora, tá? Jeremias era um profeta muito emotivo, com uma dose de melancolia, mas também um profeta de esperança. E ele cria fielmente que Deus iria cumprir a promessa dele para com Israel. Só que o tempo foi passando e ele foi vendo Israel cada vez mais se distanciar de Deus, cada vez mais se afastar de Deus. O texto que nós vamos ler, ele mostra um momento da vida de Jeremias, em que ele está profundamente magoado, profundamente decepcionado com o povo de Deus. Mas olhe para mim, porque eu começo a tocar num assunto muito delicado. Dentro dele, ele está decepcionado com Deus. Por quê? Porque ele está olhando, e ele tinha convicção de que as promessas de Deus iriam se cumprir. E ele não está vendo, ele está vendo isso cada vez mais distante. É nesse momento que Deus chama Jeremias. Fale comigo, me ajude, vai. Eu e você, vamos bater um papo só eu e você aqui. Mais ninguém, eu e você. Deus. E como você já ouviu falar, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Deus não vai especificamente apenas falar. Ele vai mostrar uma imagem para Jeremias. E nessa imagem, ele vai explicar para Jeremias que ele é o Deus do refazimento. Se eu não entender que o meu Deus é Deus, eu jamais terei uma vida sequer próxima de uma vida de qualidade, muito menos uma vida extraordinária. Agora nós estamos prontos, vamos lá para o texto. Pode colocar para mim, no capítulo 18 de Jeremias. Você conhece o texto? Eu queria que você lesse em voz alta comigo, por favor. Edição revista e atualizada. Vamos ler, por favor, juntos? Jeremias 18, de 1 a 6. Guarde para o resto da sua vida esse texto. Esse é um texto preciosíssimo. A palavra de Deus inteira. Mas há textos que simbolizam muitos outros. E esse é um texto que simboliza muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Guarde esse texto para o resto da sua vida. Jeremias 18, vai. Palavra... Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Preste atenção, desculpe, amados. Preste atenção em cada palavra, porque cada palavra tem um significado. Veja de novo versículo 4, por favor, vai. Como fazia de barro,
se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, segundo a ótica do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor. Vamos lá, amados, vai. Não eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E aí o recado é para todos nós hoje, tá, queridos? O povo de Deus hoje. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode tirar o casa de Israel e colocar cascadura se quiser, tá? Sem nenhum prejuízo, tá? Eis, vamos lá? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Primeira parte, tempo de desesperança. Diga comigo, tempo de... O principal desespero de Jeremias, você vai entender isso. O principal desespero de Jeremias é que ele tinha colocado tudo nas mãos de Deus. Porque há uma diferença brutal entre tomar um rumo errado na minha vida e me afastar de Deus, em afastar a minha família, em me afastar do ministério. E o outro é, apesar das minhas nuances, queridos, ter colocado o meu casamento nas mãos de Deus, ter colocado os meus filhos na mão de Deus, ter colocado o meu sonho nas mãos de Deus, ter colocado o meu ministério nas mãos de Deus. Quem tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, apesar de todos os seus defeitos? E aí Jeremias coloca o povo de Deus, Israel, nas mãos de Deus. Ele então se enche da esperança de que as promessas se cumpririam. E ele vê cada vez mais dor, angústia, tristeza, afastamento, 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 afastamento. E é nessa hora, irmãos, que dá um nó na cabeça dele. Sabe qual é o nó? Como é que quebrou? Fale comigo, vai. Se estava nas mãos de Deus. Senhor, mas eu orei tanto por isso. Senhor, eu nunca quis que estivesse longe das tuas mãos. Eu nunca, de forma consciente, voluntária, fiz nada para que estivesse longe das suas mãos. Certamente errei, certamente cometi muitos equívocos, mas eu sempre dobrei meus joelhos, clamei o teu poder e pedi: Senhor, guarda nas tuas mãos. Quantos pastores, queridos, eu conheço, que colocam suas vidas nas mãos de Deus, seus ministérios nas mãos de Deus, e depois vem a coisa desmoronando, desmoronando, desmoronando. É nessa hora, irmãos, que Jeremias está num processo de muita angústia. Porque não é só uma angústia pessoal, é uma angústia na sua relação com o Pai. E para o crente sincero, irmãos, talvez a pior das angústias seja quando ele entra em angústia com Deus. Ele não questiona Deus, ele não está ali verbalizando contra Deus, chutando o balde, onde está Deus, mas dentro dele ele sofre e chora porque ele pensa: Senhor, mas estava nas tuas mãos. Me ajude, igreja, vai. Diga assim: Senhor, fale. O que aconteceu? Será que não estava nas mãos de Deus? Será que eu me equivoquei? Será que eu pensei que era a vontade de Deus e não era? É nesse momento, irmãos, que Deus pega Jeremias, e aí eu vou repetir aquilo que eu falei para você agora há pouco, vou entrar na segunda parte, muitos ensinamentos. Fale comigo, muitos ensinamentos, fale comigo, vai. Não, me ajude, vai. Ele pega Jeremias, ele leva, e a figura que ele vai mostrar é um oleiro fazendo o vaso. Por que ele fala que estava ali trabalhando na roda? Você lembra, né? É porque na época, até hoje tem isso, né? Você já deve ter visto, já viu fazendo vaso? Alguém já viu fazendo vaso? Então ele pedala, me ajuda pessoal, ele pedala, enquanto pedala,
o prato roda, ele pega o barro e na medida que vai rodando, joga água no barro e ele vai moldando. Acompanhamos? Diga amém aí se acompanhamos. Então me ajuda o processo. Ele. Vamos lá, igreja, comigo, vai ele. Pedala, o prato roda, em cima está o barro e ele vai jogando água, porque tem que estar o barro mole, evidente, e na medida que ele vai jogando água, ele vai moldando. Então, Jeremias é levado à casa do oleiro, e o oleiro está lá, barro na mão, o vaso está fazendo, já virou vaso, porque está ali. Quando está virando o vaso, o coração de Jeremias vai se empolgando, porque o barro está virando vaso, a lama está virando uma obra de arte ali, mas de repente, quando tudo parece que vai bem, ele quebra. Me ajude, ele quebra. Mas presta atenção, quebrou nas mãos do oleiro. A metáfora é indiscutível, não está em discussão, irmãos, ninguém discute isso. O vaso somos nós, vamos lá, vai. Deus fala isso, então não dá para discutir, Deus fala isso. O vaso sou eu, então diga comigo, vai. Com tudo que eu tenho, meus sonhos, meus anseios, meus ideais, minha vida profissional, minha família, minha casa, sou eu, com tudo que eu tenho. Permita-me um parênteses aqui agora. Na aula de aliança, para botar água na boca aí dos casais, né? Na aula de aliança, que foi a primeira aula, uma das primeiras coisas que a gente ensina para os casais é o seguinte: quando você casa, quando eu casei com a pastora, eu entrei em aliança com ela. Me ajude, eu entrei? A maior de todas as alianças da história de um homem. Nenhuma aliança entre duas pessoas é tão forte quanto a aliança entre marido e mulher. De maneira que, não é o meu tema hoje, tenha um pouquinho de paciência comigo, só para fazer o parênteses aqui e explicar. De maneira que, nem os meus filhos são mais importantes do que a minha esposa. Nem a minha mãe é mais importante do que a minha esposa. Na verdade, a pessoa mais importante da minha vida é a única pessoa que Deus fala que se tornou uma só carne. Ninguém é mais importante a nível de aliança. Mas aqui está um erro que gera um monte de problemas nos casais. Qual é? Eu acho que eu casei com ela. Me ajude, eu acho que eu casei? Não, eu casei com ela e entrei em aliança com ela. Mas a pastora Sandra não é apenas essa pessoa que está aqui. A pastora Sandra inclui os seus sonhos. Me ajude, inclui. Então os sonhos dela estão na aliança. Diga comigo, vai. Os sonhos dela... E a mãe dela? A mãe dela não casei com a mãe dela. Quem disse que você não casou com a mãe dela? Da onde você tirou essa besteira? É claro que você não subiu no altar e fez um voto, mas a mãe dela está na aliança. Não tem jeito, sempre será a mãe dela. Quando são casamentos que a pessoa já teve um casamento anterior, ficou viúva, divorciada, não importa. E tem filho de um lado, tem filho do outro. Deu para entender? Diga amém aí, amados, vai. E os filhos dela entram para a aliança também. Eu não posso falar, se os meus filhos, os filhos dela, não quero saber. Está tudo num pacote de aliança. Está tudo dentro de um contexto ali, em que vem tudo junto. Quando eu entendo o projeto de Deus para a minha vida, irmãos, eu entendo que Deus vai me formando. Fecha o parênteses agora, vai. Deus vai. E Ele vai construindo cada detalhe da minha vida. Deus me quer por inteiro. Diga comigo, vai. Meus sonhos, minha família, tudo que tem a ver comigo, Deus quer. E aí Ele vai construindo. Me ajude, queridos. Ele vai. Só que, muitas vezes, mesmo... Isso é chocante, irmãos. Várias informações aqui agora nessa segunda parte. A primeira dela, mesmo nas mãos de Deus. Fale comigo, fale. Pode quebrar. Mas não estava na mão de Deus, como é que quebrou? Pegue o versículo. Quer ler o versículo de novo? E depois eu vou corroborar e você vai entender melhor, né? Vai, versículo 4, por favor. Sua voz e sua fé. Vai. Como o vaso que o oleiro se lhe tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então olhe para mim, diga assim, o fato de estar nas mãos de Deus, diga, não significa que não possa quebrar. Porque Deus vai... É fácil entender, irmãos, porque no casamento, por que o casamento quebra mesmo estando nas mãos de Deus? Porque eu coloquei nas mãos de Deus, mas a outra pessoa não colocou. Então quebra. Um relacionamento. Mas calma que essa história não acabou ainda. Diga aleluia, vai.
Não, diga aleluia. Segundo, amados, a vida é de barro. Diga comigo, fale. Nós somos de barro, fale. Querido, nós não somos de ferro. Uma das coisas que eu mais gosto desse texto é que, veja, o exemplo para falar de mim, de você, é um barro. Por quê? Porque o barro é frágil. Olhe nos meus olhos. Sua família não é de ferro. Sua mulher não é de ferro. Seus filhos não são de aço. E às vezes a gente trata as pessoas ao nosso redor como se fossem de ferro. Estamos arrebentando com eles, achando que eles têm capacidade para suportar um peso que eles não têm. 3, queridos. Se por um lado somos frágeis como o barro, você pode repetir comigo? Diga assim, se somos frágeis como o barro, por outro também somos moldáveis como o barro. É da nossa natureza. Deus nos fez assim, porque Ele quer nos moldar. Diga um glória a Deus aí, vai. 4, queridos, Deus não tem medo, vai, fale comigo, fale. Deus não tem medo, nem pudor de colocar a mão na lama. Porque barro molhado, se cair no chão, é lama. Mas na mão de Deus, ele vira vaso. O que pode, isso é lindo, irmãos. O que pode virar lama, o mesmo material que vira lama. Diga comigo, por favor, me ajude, diga. Na mão de Deus, vira um vaso. Vira um vaso. Mas preste atenção, versículo 4, mais uma vez. Há muitas coisas, eu vou ficar com essas aqui para eu poder cair por questão do refazimento. Versículo 4, mais uma vez. Decore o versículo 4 para o resto da sua vida, em nome de Jesus. Diga assim, Jeremias 18, 4, fale. Me ajude, diga assim, Jeremias, vai, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Deus não aceita a tragédia como última palavra. Diga comigo, diga. O que é o fim para mim, não é o fim para Deus. Aonde está o segredo, irmãos? O segredo está no seguinte: pode até quebrar. Fale comigo, me ajude. Pode até estragar, fale. Só não pode sair das mãos de Deus. Pastor, estou todo quebrado. Se ficar nas mãos de Deus, Deus refaz. Pastor, está tudo estragado. Se ficar na mão de Deus, Deus refaz. Terceira e última parte, amados. Mas o que é o refazimento? Refazimento é a terceira e última parte, tema também da mensagem. Por que isso é tão importante para mim? Porque, veja, versículo 4, mais uma vez, vai. Como se lhe estragou na mão. Preste atenção, vai devagar. Eu sei que eu sou chato, desculpa, vai. Como tornou a fazer dele. O texto não diz que tornou a fazer o vaso. O texto não diz que Deus ele tornou a fazer dele um outro vaso. Não entendeu? O refazimento não significa que será como foi um dia, mas significa que será do jeito de Deus, e o jeito de Deus é o melhor. Sabe aonde nós interrompemos o poder de Deus? É que eu acho que tem que ser como foi um dia. Tem que ser. Então eu tenho que voltar para aquele emprego, eu tenho que voltar para aquela situação, porque tem que ser daquele jeito. Irmãos, Deus fará segundo bem lhe parecer. O que importa é que Ele refará. Olhe para mim, irmãos. Talvez nunca mais seja como antes.
Quando meu papai morreu, mamãe está aqui, irmãos. Permita-me mais um parênteses. Seja paciente com o seu pastor. Quando o papai morreu, e antes do papai morrer, a cabeça da gente vai a mil. Quem já perdeu um parente muito próximo aqui? Por quê? É a saudade. E você fica pensando como é que vai ser a vida. E tudo isso se misturava na minha cabeça, a minha preocupação de como seria a vida da minha mãe depois que meu pai morresse. Eu já pude contar aqui que a minha mãe, até o dia da morte do meu pai, nunca na vida tinha dormido sozinha. E minha mãe tinha um problema terrível com direção. Ela tinha carteira já há 30 anos, mas não dirigia. Ela tinha um trauma de direção, porque ela tinha um problema na direção. Ela entrava na curva sem frear. Então, toda vez que ela entrava numa curva, todo mundo estava no ônibus, no carro, ia no céu, via Jesus e voltava. Tem um presbítero que é de Inhaúma, o Paulo, que ela uma vez deu carona para o Paulo. O Paulo falou que quando chegou, ele estava com uma dor na perna, porque ele ficava freando. Ela era assim, eu não sei o que tinha nela, eu não sei, ela achava que carro, freio era enfeite. O carro automático não tem embreagem, o dela não tinha freio, porque ela entrava direto, querido, na curva, e aí só la gratia, né? E aí ela pegou um trauma desse negócio e não dirigia. E aí estava, meu pai doente, tal. Nos últimos tempos, irmãos, ela voltou a dirigir. Hoje dirige para tudo quanto é lugar. Vai para a região dos lagos sozinha, volta e dirige bem, hein? Só não é boa manobrista, mas dirige bem. Dirige bem. E papai morreu, e no dia do enterro do papai, eu falei assim, mãe, vamos lá para casa. Ela falou assim, não, vou dormir na minha casa. E ela passou a dormir sozinha, irmãos. Isso é só para dizer o seguinte, meu pai não vai voltar. Nós é que iremos para ele um dia. Mas Deus refez a vida dela. É como antes? Não. É um vaso novo. Diga assim. Mas o vaso novo feito por Deus é no mínimo tão bom quanto o outro. E quer saber, para ser sincero, é muito melhor do que o outro. O problema é que eu não deixo Deus refazer. Diga comigo. Olhe para mim, converse com o seu pastor, conversa de bate-papo. Eu e você, tem ninguém mais aqui, só tem eu e você. Eu não deixo Deus. Por quê? Porque eu cismo que tem que ser como foi um dia. Pastor está dizendo que Deus não tem poder. Deus tem poder para tudo. E tem poder para fazer o que Ele quiser. E até para ser como foi antes. Só que o texto deixa claro, versículo 4, que Ele fez segundo bem lhe pareceu. Então, segundo o parecer de Deus, Ele refará a sua vida. Eu serei um vaso novo. Talvez não seja como imaginei, irmãos. Talvez eu tenha imaginado um vaso diferente. A vida inteira eu imaginei um tipo de vaso. A vida inteira eu imaginei um formato para esse vaso. Mas esse formato quebrou. Esse formato estragou. Onde está Deus? Com você nas mãos dEle. E Ele refará refazimento. A mim importa uma única coisa, irmãos. Desses muitos ensinamentos, eu só não posso, diga comigo, sair das mãos de Deus. Porque se eu ficar nas mãos de Deus, Deus refará. Talvez não seja como eu pensei, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deixe Deus refazer. Não lute com Deus. Ah, Senhor, mas naquele tempo, querido, o nosso tempo é aqui e agora.
Mas Senhor, como é que aconteceu? Estava nas tuas mãos. Querido, querida, você tinha vontade própria, aquela pessoa tinha vontade própria. Há um monte de nuances aqui que não dá para abordar numa mensagem. Não sei, o que eu sei estragou, quebrou, não queria, você não queria, ninguém queria, você sofreu, eu sofri, eu te entendo, mas entenda também que se eu permanecer na mão de Deus, Ele fará um novo vaso. Versículo 4, irmãos. Jeremias 18:4. Fale comigo, por favor, vai. 3 vezes, assim, Jeremias 18:4, fale. Diga de novo, diga Jeremias 18:4, fale. Jeremias 18:4, leia esse versículo com toda a sua alma, ele é autoexplicativo, vai. Como? Levante suas mãos aos céus. Seja como tu quiseres. Vai, querido. Você consegue dizer? Você consegue se render ao oleiro? Senhor, eu queria o mesmo vaso. Para ser sincero, eu queria o mesmo vaso. Mas tu és o Deus extraordinário. E tu tens o extraordinário para a minha vida. E se o extraordinário na minha vida é um novo vaso, seja feito um vaso novo. Vem cá, Daniel, vem cá no teclado, querido. Ore a Deus, querido, ore a Deus, querido. Eu quero fazer um apelo a você, que não tem Jesus como seu Salvador. Deixa Deus fazer um vaso novo na tua vida. E você vai descobrir o que é ser vaso novo. Em qualquer lugar da nave, quem está assistindo pelo culto ao vivo também, para você aí. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante sua mão que eu te entrego para Jesus agora. Agora só levante a mão, por favor, se você está aceitando Jesus, por gentileza. A salvação na casa do Senhor. Do contrário, não levante, senão eu vou pensar que você está aceitando Jesus e vou confundir, tá bom? Mas, você está aceitando Jesus agora? Levante a sua mão, por favor. Aqui, a salvação na casa do Senhor. Ali, a salvação na casa do Senhor. Diga aleluia, igreja. Lá atrás, a salvação na casa do Senhor. Diga aleluia! Se mais alguém fale, levante sua mão, por favor. A igreja inteira ore comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa-me, Deus. E eu publicamente te reconheço como meu Senhor e Salvador. E assim será até que tu me chames. Deixa-me orar por vocês. Senhor, guarda os teus filhos, para que eles permaneçam na tua presença, para que o teu nome seja glorificado na vida deles, para que o teu poder seja manifesto, para que eles entendam que o vaso novo feito por ti será no mínimo igual, na verdade, será até muito melhor do que aquele que foi um dia. Opera nos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Você que aceitou Jesus hoje, não deixe de falar comigo, não deixe de falar com os pastores, não fique sozinho, nós estamos junto com você. Estenda as mãos para cá, queridos. Sabe por que muita gente aqui está sofrendo? Tem muitas centenas de pedidos aqui, talvez milhares. Olhe para mim, por favor. Deixe-me amar você. Deus tem uma vida extraordinária para eles. Diga amém aí, vai me abençoar. Mas às vezes eles pensam num formato de vida. E eu entendo, não é uma crítica barata. É que a gente bota na cabeça um formato de vida. Eu serei feliz assim. E não entendem que Deus fará segundo bem lhe parecer. Mas Deus fará um vaso novo, que será melhor do que o anterior. Não tem como, eu não posso. A vida não pode ser melhor do que a vida que eu tive. Tem que ser igual. Irmãos, Deus vai te dar uma vida melhor do que você jamais teve. Mas eu só posso ter essa vida se for na nova vida. Quem te disse? Cai nessa não.
Só se for com o pastor Níger. Quem te disse? Cai nessa não. Deus te tira daqui, te bota lá no interior do Mato Grosso. Se for esse o plano dele, ele faz um vaso novo no Mato Grosso. E no Mato Grosso vai ser melhor do que no Rio de Janeiro. Renda-se ao Senhor. Seja feito a tua vontade, segundo bem lhe parecer. Estenda as mãos para cá, amados. Pastor Sena, por favor. Peça por eles. Diga, Senhor, que eles permitam, que eles se permitam serem vasos novos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja teu nome, Pai. Senhor, queremos apresentar, Pai, a Ti esses pedidos, Senhor Deus. Vidas que foram estragadas, Pai. Maridos que foram embora, Pai. Família, Senhor Deus, que precisa ser refeita, Senhor Deus. Como aquele barro, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, Tu venha fazer, Senhor, essas vidas, Senhor Deus. Que eles sejam, Senhor Deus, um vaso novo. Nas Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Cura, salva, liberta. Opera a maravilha, Pai. E ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora posso anunciar, no mês de setembro, irmãos, mês das mulheres, nós vamos trabalhar o tema do refazimento, mas no termo de reinventando-se. Eu preguei uma mensagem aqui sobre reinventar-se. Quem estava aqui? Quem lembra mais ou menos dessa mensagem? E o diácono Fábio fez um trabalho muito legal com esse tema. Olhe para mim, amado, deixe-me amar você como pastor. E se não for como um dia foi, será melhor. Eu preciso acreditar que Deus faz um vaso novo para a sua glória e que o vaso novo será melhor do que o antigo. Feche os seus olhos. Você consegue dizer o versículo 4? Você consegue dizer, Senhor, seja feito conforme bem lhe parecer? Você consegue dizer? Senhor, faz de mim um vaso novo. Você consegue acreditar que o vaso novo vai ser melhor do que o antigo porque está sendo feito por Deus? Fique de pé, eu vou orar por você. Pastor, mas eu estou todo quebrado, estou todo estragado. Deus faz de novo. Renova-me. Já não quero ser renova-me. Põe em mim porque tudo que há porque tudo que há dentro do meu renova-me, Senhor Jesus. Vamos juntos? Renova-me. Renova-me. Porque tudo que há porque tudo que há
necessita mais. Comece a falar com o Papai do Céu. Comece a clamar o nome do Senhor na sua vida. Mas não significa que não vai ser mais como era antes. Não significa nada, querido. Se Deus quiser, se for, vai ser do jeito que era antes. Vai ser melhor. O que eu sei é o seguinte: é noite se render a Deus. E é noite dizer assim: Senhor, contigo eu serei feliz. Contigo eu viverei uma vida extraordinária. E eu não abro mão mais nenhum segundo de uma vida na plenitude do sacrifício de Cristo. Se será como um vaso que um dia foi, se será como um vaso novo, eu me rendo à tua vontade, mas eu viverei nas tuas mãos. Você tem lutado contra o vaso novo, não vai lutar mais. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. A gente vai dar um jeito, é complicado domingo à noite, mas a gente vai dar um jeito. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. No final desses 5 domingos, eu quero profetizar sobre você uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida que talvez não seja como você um dia pensou, mas você vai descobrir que a vida que Deus tem para nós é extraordinária. É extraordinária. Deixe Deus fazer de você um vaso novo. Comece a clamar o nome do Senhor. Comece a clamar o nome do Senhor em qualquer lugar. Comece a clamar o nome do Senhor. Casada ou não, ou solteira, querida. Mãe de muitos filhos, mãe de um filho, mãe de nenhum filho. Se tornando aquela pessoa que você um dia sonhou, quem sabe uma pessoa famosa de projeção, ou como um anônimo que ninguém nunca ouviu falar. O que eu sei é que nas mãos de Deus eu serei um vaso novo. E o vaso novo de Deus será melhor ainda que o antigo. Clame o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor. Levante suas mãos aos céus. Bote a mão no coração. É noite de refazimento. Diga: Senhor, vai refazendo tudo. Vai, querido. Vai, querida. Diga: Senhor, vai refazendo tudo. Vai refazendo tudo. Vai refazendo tudo. Vai refazendo tudo, Senhor. Terminando o mês de agosto. Terminando o propósito dos 5 domingos de agosto, Senhor. Terminando o propósito para viver em Ti uma vida extraordinária. Nós vamos chegando ao mês de setembro, ao mês das mulheres, Deus. Abençoa cada família. Abençoa cada homem. Mas faz de cada mulher um vaso novo. Porque o vaso novo feito pelas tuas mãos será necessariamente melhor do que aquele que foi um dia. Derrama teu poder. Refaz o sonho, refaz a vida, refaz o projeto profissional, refaz os projetos familiares, Senhor. E se é como vaso novo, que vaso novo seja. Se não é como eu imaginei, não importa, sejas como tu queres. Seja como bem lhe parecer. Fale com Deus, amado. Fale com Deus, querida. Renda-se ao Senhor. Creia no poder de Deus. Creia na vontade de Deus. Renda-se ao Senhor que refaz. Ao Deus do refazimento. Deus, pelo poder e autoridade que o nome de Jesus me concede, eu declaro que Deus está refazendo a sua vida. E o mês de setembro, o mês das mulheres, será também para nós, na BNV de Deus, o mês do refazimento. Deus fará tudo novo na sua vida. Tome posse, levante as mãos aos céus, clame o nome do Senhor, renda-se a Deus e faz, Senhor, segundo o teu querer. Diga: faz, Senhor, segundo o teu querer. Diga: faz, Senhor, segundo a tua vontade. Eu me rendo a Ti e viverei diante de Ti, Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida, ano da atitude,
ano da honra, ano do refazimento. Que Deus refaça a sua vida. Em o nome de Jesus, todos digam. Irmãos, olhem para mim. Eu nem precisava fazer observação, mas vou fazer assim mesmo. O cara sai, faz um monte de besteira, abandona a família, peca, pega essa mensagem assim: beleza, Deus vai. Você está de brincadeira comigo. É por isso que tu vai para o inferno. Porque além de pecar, tu fica usando a palavra de Deus em vão. Eu estou falando de você, que colocou nas mãos de Deus. Mas aconteceu. Deus mandou te dizer: aquieta teu coração. Ele é Deus do refazimento. Levante as mãos aos céus. Se você errou, se fez besteira, peça perdão a Deus. Aí sim, se humilhe e pede para Deus refazer. Mas se foi, aconteceu. Você não queria. Mas a família desmoronou. Você não fez isso, mas ela desmoronou. O sonho desmoronou. O ministério desmoronou. Calma. Deus pega e faz de novo, segundo bem lhe parecer. Dê um abraço carinhoso, diga assim: é tempo de refazimento. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.